Olá, turminha, tudo bem com vocês? Por aqui, professor Carlos, tá? Para quem não me conhece, vou ficar com vocês com a disciplina de História, tá bom? E o assunto de hoje é inserção dos negros na sociedade brasileira após a abolição da escravatura, tá? Essa palavra inserção quer dizer o quê? Como é que esse escravo, né, esse negro que foi liberto, como é que fica a vida dele, né? As condições sociais dele após ele ter sido liberto. Será que melhorou muito? Será que não mudou tanto, né? Como é que é a vida desse escravo após ele ter sido liberto, tá? E essa abolição da escravatura, ela é ali pertinho ali da proclamação da República, digamos assim, que são eventos ligados, né? Abolição da escravatura e proclamação da República. O Brasil ele passa a ser independente, de certa forma, assim, ser mais independente. Por quê? Porque nós passamos a ter políticos, né, eleitos pelo povo, podemos assim dizer, tá? Não somos mais governados por imperadores, né, como Dom Pedro II, que havia muito poder na mão de uma única pessoa, o imperador, né? E de fato o brasileiro começou a governar o país, porque Dom Pedro ainda é muito ligado a Portugal, mesmo o Brasil já sendo um país independente. Então, primeiramente, gostaria de dizer para vocês que o negro fica o quê? Fica à margem da sociedade. Ele ganha a liberdade, tá? Liberdade não tem preço que paga a liberdade. É a maior riqueza que um ser humano pode ter é a liberdade, tá? Mas mesmo com a liberdade, o negro, outrora escravo, ainda passa por bastante dificuldades na sociedade, tá? E essa libertação do escravo, gente, ela é fruto de lutas históricas, né? de centenas e dezenas de anos, tá? Tanto pelo povo negro, como por outras pessoas que estavam preocupados com a causa, né? Então os negros por várias vezes organizaram revoltas, né? Se organizaram em quilombos, né? Fugiram de seus malfeitores, né? Dos donos da fazenda, que maltratavam eles bastante, tá? E já pertinho aí da proclamação da República, nós vemos aí os chamados movimentos abolicionistas, né? Formados por intelectuais, né? Legalmente, eles expressavam a sua opinião a favor da libertação do escravo. Um movimento que é mundial, tá? Que o capitalismo começa a crescer e o próprio capitalismo, para ele não é interessante existir mais escravidão no mundo. Então esses abolicionistas como Luiz Gama, André Rebouças e Joaquim Nabuco são pessoas intelectuais da sociedade brasileira que décadas antes, né, anos antes da abolição da escravatura, já começam a discutir, né, a propor para o Estado brasileiro a abolição da escravatura, que aí culmina, né, com a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, tá? E aí, o que a gente tem que trazer aqui de interessante? A abolição concedeu apenas a libertação, ou seja, a liberdade, o bem mais precioso do ser humano, a liberdade e a vida, é claro, né? Só que o negro ganha a liberdade, mas aí, ó, ele ganha a liberdade, mas não ganha um pedaço de chão para ele poder plantar, tá? O acesso para ele ao mercado de trabalho é muito dificultoso, porque nesse primeiro momento os donos das fábricas, das indústrias, dos comércios, eles preferem empregar pessoas brancas, tá? O negro também não vai ter acesso à educação, a escolas, tá? E muito menos a um serviço de saúde. Então ele fica marginalizado, fica quase que fora ali da sociedade. Essa palavra, a margem, quer dizer isso. Foi marginalizado, está meio que esquecido, está meio que nas beiradas do social. Então, após a liberdade, os escravos passam a ocupar terras abandonadas, né? Algumas que eles conseguiram ocupar ali, e aí fazer as rocinhas dele, né? E outros preferem migrar para as cidades em busca de melhores condições de vida. Só que o que acontece? A maioria dos empregos das fábricas, né, como já falei, e até mesmo das lavouras de café, começam a ser ocupadas por imigrantes europeus. O próprio governo brasileiro, já décadas antes da libertação dos escravos, começa a incentivar, a financiar essa vinda de europeus para cá, italianos, alemães e outros, a vir para cá para substituir a mão de obra do escravo, né, que ele vai ser liberto. E aí eles preferem dar preferência para essa mão de obra branca, tá? Outra questão interessante aí que merece ser discutida, a elite, né, brasileira, né,
principalmente a cidade de Rio de Janeiro, São Paulo, né? Com essa proclamação da República, né? Com essa nova visão de país, né? Que se deseja alcançar, essa elite política ela vai começar a sonhar com o Brasil, com as cidades brasileiras parecidas com as cidades da Europa, tá? E aí ocorre esse processo interessante de derrubada dos cortiços, né? Que eram casas velhas, né? Que viviam no meio do centro das cidades, e as pessoas mais pobres, mais humildes, os negros recém-libertos, muitas vezes iam morar nesses cortiços, né? Casas velhas que ocupavam ali 5, 10 famílias, né? Nesses casarões, mas eram casas velhas. E aí o governo começou a destruir essas casas e desocupar essas pessoas do meio do centro. Por quê? Com o objetivo de embelezar as cidades, tá? Isso ocorre o quê? A expulsão da população pobre e negra do centro da cidade, cujo marco foi a derrubada generalizada de cortiços. Então, já que o negro, o pobre, não tinha mais condições de morar na cidade, né? Na cidade formal, no centro da cidade, essas pessoas mais pobres e mais humildes começam a ocupar o que? Os morros. E aí começam a surgir as favelas no Rio de Janeiro, bem como em diversas outras grandes cidades brasileiras, né? As favelas surgem como uma alternativa aos mais pobres, que precisavam ficar próximo do centro. Veja a figurinha que eu trouxe para vocês da favela no início do século XX. A favela seria o quê? Um não lugar, caracterizado principalmente pela vivência de piores condições, né? Ou seja, você não tem encanamento, você não tem água potável, você não tem saneamento, tá? Esse não lugar quer dizer isso daí. Não era um lugar bom para vivência, mas acabou se tornando o lugar dos pobres, dos mais humildes, tá bom? Então, cultura afrodescendente, a marca da resistência. Além de lutarem por emprego, moradia e salário, os libertos tiveram de enfrentar o racismo e a violência policial. Gente, vocês sabiam que a capoeira, após a libertação dos escravos, ela passou a ser uma atitude criminosa. Ela só deixou de ser um ato legal em 1937. Os negros eles eram proibidos de praticar em áreas públicas a capoeira, o samba, porque era visto ali perante a lei como o crime de vadiagem, ou seja, de pessoas que não têm nada o que fazer. Então eles passaram a ser reprimidos pelas forças policiais, pelas forças públicas, toda vez que viam os negros num samba de roda ou lutando capoeira, como vê na figura aí ao lado. Então a cultura africana passa a ser criminalizada. E aí o que acontece? Onde é que os negros vão poder exercer a sua cultura? É lá no refúgio deles, nos morros e nas periferias. Era muito comum também os clubes brasileiros, né, barrarem a entrada de negros. Não tinha uma lei que proibia que negro não podia entrar na festa de branco, mas os negros chegavam lá, o segurança dizia, aqui não tem espaço para você não, né? Então, os morros, as periferias, se tornou então o lugar da cultura negra, onde se desenvolveu o samba, onde se desenvolveu os blocos carnavalescos, a capoeira, tá? A imprensa negra. Nas primeiras décadas do século XX, o tema predominante desses jornais era a denúncia do racismo, de falta de oportunidades, né, para os negros e para os mais pobres, e da violência contra os negros, como já mencionei aqui no slide passado, tá? Essa imprensa negra é formada por intelectuais, né, pessoas negras que já no início do século XX conseguiram assim se tornar intelectuais, mesmo com todas as dificuldades, e aí eles fundam jornais como o 13 de Maio, né, a Pátria, o Exemplo, o Baluarte, e aí passam a escrever nesses jornais, né, a conscientização do negro, né, o direito que eles têm à educação, o direito que eles têm que lutar pelo direito à saúde, tá? Denunciar a violência policial, os maus tratos. Outro movimento importante dos negros ainda no início do século XX foi a Frente Negra Brasileira, que foi fundada em 1931, né, em São Paulo, né?
E dentre as principais ações dela é a promoção de curso de alfabetização de jovens e de adultos, como a gente vê na figurinha aí. Também eles tentaram criar uma espécie de liceu, né? Uma espécie de escola de ensino médio, né? Que queria se chamar Liceu Palmares, mas não deu certo. Uma das grandes conquistas dessa Frente Negra brasileira foi conseguir colocar 400 afrodescendentes, ou seja, pessoas negras, né, ou mestiças, na polícia de São Paulo, que até então a polícia de São Paulo era formada apenas por pessoas brancas, né? Essa foi uma das grandes conquistas da Frente Negra brasileira. E em 1936 eles conseguiram se transformar em partido político. Só não conseguiram se candidatar às eleições porque no ano seguinte é instaurada uma ditadura varguista no Brasil. A cultura negra como cultura popular nacional. Embora várias perseguições do Estado, da polícia contra a cultura negra, ou seja, o samba, a capoeira, o próprio samba, né, esses bailes carnavalescos passam a cair na graça popular. E aí, na década de 30 e 40, essa cultura ela se espalha por toda a sociedade, seja pobre, seja negro, seja branco, e ela passa a conquistar os seus espaços, tá? E a consequência disso, ó, é o Teatro Experimental do Negro, ou seja, uma companhia teatral formada apenas por negro. Mas não é porque a cultura popular negra já tenha caído na graça do povo que a vida do negro continua e continuou sendo fácil, tá? Essa companhia de teatro estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 8 de maio de 1945, né? Só porque o presidente Getúlio Vargas interveio e disse que eles poderiam atuar no Teatro do Rio de Janeiro. Por quê? Porque os diretores da época do teatro não queriam aceitar uma companhia de teatro só com pessoas negras, mas o presidente interveio e disse que eles poderiam sim participar, né? Então, o Teatro Experimental do Negro, né, em 1948, iniciou também a publicação de jornais, né, o Jornal Quilombo, e denunciavam principalmente nas suas folhas de jornais, né, a luta por uma escola pública, né, que as pessoas pobres e negras não tinham acesso à escola pública, tá? Também denunciar os preconceitos de raça e os preconceitos de cor, tá bom, gente? Então, o que é que fica de lição aqui pra gente? Que mesmo liberto, né, pós a abolição da escravatura, o negro passa praticamente todo o século XX lutando por direitos e garantias sociais, né, como o direito à educação, o direito à saúde, o direito mesmo até poder trabalhar. O negro, depois de liberto, foi lançado à própria sorte, tá? Sem condições de igualdade de sobreviver na sociedade. E é por isso que hoje, se nós temos uma escola pública e de qualidade, é por causa da luta desses nossos antepassados, né? Que conseguiram essa escola pública, né? Através das suas lutas, das suas denúncias, conseguiram com que a política brasileira pensasse no mais pobre, no mais humilde, né? Hoje nós temos cotas para as universidades, né, destinadas para pessoas negras, para pessoas mais carentes, porque é fruto dessa batalha, dessa luta dele, tá bom, gente? Então é isso, a gente fica por aqui, tá? E bons estudos!